Bom dia a vocês e suas famílias. Hoje, 1º de outubro de 1992. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário de um vigia. Vamos lá. Federal Reserve, Fed, Não esperava de você, Douglas. Federal Reserve deve reduzir o ritmo do corte de juros aí de 0,5 para 0,25 de acordo com o presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell. Isso mesmo, é uma redução na redução, né? Esperávamos uma redução de 0,5, a gente está falando agora de uma redução de 0,25. De acordo com o Jeremy Powell, porque a economia está boa, forte e saudável, o mercado está forte e a inflação está perto da meta. O que vem contraponto da próxima notícia que a gente tem aqui, que é nos Estados Unidos. Preços incomodam leitores e alimentam polêmicas sobre preços, né? Então, aumento de preços, especialmente combustíveis e alimentos, de acordo aqui com a Kamala Harris e Donald Trump, né? Na corrida da presidência, ambos os candidatos vêm batendo na mesma tecla. Também temos outra notícia a respeito da taxação das multinacionais aqui no Brasil, né? Nos moldes da OCDE, Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa nova tributação pode render para o Brasil até 18,8 bilhões de reais para os cofres públicos para serem muito bem utilizados. E também temos outra notícia sobre os FIAGROS, os fundos do setor agrário, né? Com a crise no setor, os FIAGROS despencam aí mais de 70% e já começam ali a flexibilizar algumas exigências contratuais. Essas são as principais notícias do dia, várias outras que vamos trazer aqui para vocês no Soco Matinal, esse programa elegante, saudável e também megalomaníaco que tem ao meu lado aqui Douglas Ribeiro. Dá o seu bom dia, Douglas. Bom dia a todos, bom dia, Lucas, bom dia, Manuel. Bom dia. Bom dia você de casa também. Bom então dia. A gente vai mais um Soco Matinal aí trazendo notícias importantes do mercado financeiro. Chama. E o Manuel Neto aqui também, ao nosso lado aí. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Edson. Bom dia, Bom querido dia. Douglas de Capri. Bom dia, Lucas. Bom dia. E vamos que vamos. Então vamos embora. Agora temos uma nova inovação aqui, toda nova inovação que já é nova. Quem que a gente tem? A gente tem design. E dessa vez o Douglas teve a prudência de passar para um design fazer a nova arte que vai aparecer aqui embaixo. Só que apesar de ter um design, o Douglas vai lá e escreve tudo torto também. Ele conseguiu o desdesign. Douglas, começa os índices aí para o pessoal acompanhar essa belíssima introdução no vídeo aí, que é a tecnologia que a gente tem no Soco Matinal. Vamos lá começar pelos Estados Unidos, que é um programa de tradição e tecnologia. Tecnologia e tradição, pô. Então lá, os mercados estão sem direção definida, né? O que está subindo um pouquinho ali é o Nasdaq Futuro, só que são empresas mais vinculadas à tecnologia. A gente tem ali que então, os investidores estão aguardando dados econômicos dos Estados Unidos e declarações também do Fed, que é o Banco Central americano. Então a gente também vai trazer informações sobre o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, e também o que tem acontecido atualmente lá nos Estados Unidos. Então hoje o mercado não tem nenhuma direção única ali. Na parte da Ásia e Pacífico a gente tem uma dinâmica bem diferente, porque a Bolsa da China, de Hong Kong e da Coreia do Sul está fechada devido ao feriado. O que tem subido ali é a Nikkei do Japão 1,93. É interessante porque a Nikkei ela recuperou uma alta agora, né, de 1,93 após uma forte queda no pregão anterior, ontem mesmo, estava caindo, provocada por preocupações com políticas econômicas do novo ministro, o nosso querido Shigeru Ishiba. No caso, o mercado teme que esse novo ministro possa adotar uma política mais contracionista, aumentando impostos. Então, isso pode trazer sensibilidade negativa ali para os negócios. Ô Douglas, falando em contração, vocês estão acompanhando na tela aí, a margem do quadrado ali ficou muito boa, cara. Muito bom. Podia diminuir a letra, ia caber os 4 ali, mas tá tudo bem. A gente vê aqui que a gente trabalha com custo baixo, é isso mesmo. Meu Deus! O Armandinho que desenhou essa parte. Armandinho, é isso aí, entrega. Parabéns. Pode continuar aí a contração. Vamos começar agora pela Europa. A gente tem os principais índices subindo ali, principalmente do Reino Unido subindo 0,25, o DAX da Alemanha 0,33. O que tem caído é a Bolsa da França caindo 0,07. Isso aqui o que teve essas altas muito é por conta da inflação da zona do euro, que caiu para 1,8% em setembro, ficando abaixo de 2% pela primeira vez desde 2021. Então isso trouxe
uma volatilidade positiva, trouxe uma expectativa positiva para o mercado. E também reforça a tese de que possa o Banco Central Europeu ali reduzir as taxas de juros. Então isso aqui influenciou positivamente nessa manhã. Na parte de commodities, a gente tem o petróleo WTI caindo 2,7%, chegando a 66,62 dólares o barril. E o petróleo Brent também na mesma dinâmica, caindo 2,26%, chegando a 69,98 dólares o barril. Agora o minério de ferro também, a gente não trouxe os dados porque está fechado lá por conta do feriado na China, que no caso seria a semana dourada deles. Na parte agora de moedas... não ajuda, hein? Não quer mais trabalhar. Feriado, todo feriado, hoje quase todo hoje mês dia, feriado. E agora no Bitcoin, na parte de moedas, a gente tem um Bitcoin subindo 0,91%, chegando a 63.446 mil dólares, nosso querido Bitcoin. Bitcoin e criptomoeda. Começamos então a primeira notícia internacional, que é o do Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, que começa aí a desacelerar esse ritmo de queda da taxa de juros ali, de acordo com o Jeremy Powell. Se ele vai fazer ou não, só o tempo dirá, e também o soco matinal para você. É o mesmo homem que há 3 meses falava que se houvesse corte de juros ia ser de forma bem gradual, que aí no primeiro corte dele veio aqui 0,50. Não dá para confiar em ninguém, cara. Não, e ele começou a mudar isso depois daquela reunião com vários banqueiros. Lá no Jackson Hole. No buracão do Jackson. O que passa, né, na vida do cara, vai lá no buracão do Jackson e acabou, não tem mais. Chegou lá e falou, aqui não tem como, agora vamos ter que cortar com força aqui, porque a situação tá feia. As festas nos Estados Unidos é diferente, hein? Então, o que aconteceu? Ele, quando teve esse corte de 0,50, muita gente interpretou que a economia americana estava muito mais fraca do que se esperava. Ou seja, estava ali com a questão na parte principalmente da desaceleração econômica e também na parte ali do desemprego que estava começando a aumentar. Só que aí quando ele foi dar essa notícia na data de ontem, o Jeremy acabou falando, cara, esse corte de 0,50 não foi em relação a um risco de recessão na economia, mas sim um voto de confiança para a economia. Ou seja, ele está sendo bem ambíguo, ou ele não está querendo deixar o mercado espantado, ou então está querendo trazer ali de forma suave essas notícias aí de corte. Então, basicamente, ele sinalizou que nas próximas 2 reuniões, em vez de a gente ter aí corte de novo de 0,50 pontos percentuais, teria ali de 0,25, visto que a inflação está chegando na meta e, ao mesmo tempo, a economia ainda continua mostrando sinais ali de robustez e o mercado de trabalho, na visão deles ali, está estável. O que preocupa o Fed hoje é a questão ali da inflação voltada para os aluguéis, que ela é uma métrica ali dos últimos 6 meses, e quando você faz essa métrica, o aluguel ali está acabando sendo um pouco mais resistente em ceder preço ali. Então isso aí vai ser um ponto de atenção para o Fed. Ao mesmo tempo, também outros membros ali do comitê, alguns dizem que provavelmente deve manter ainda o corte de 0,50, outros já dizem que tem que ser um pouquinho mais contracionista, ou seja, não ser tão leniente nessa parte aí de flexibilizar essa política monetária. Então a gente tem aí ruídos nessa parte de divulgação dos membros e vamos ter que esperar os próximos dados econômicos, se realmente vai vir com um corte de 0,25 ou de 0,50 ali em novembro, já que o nosso querido Serginho Grosman aí lá dos Estados Unidos, ele não é confiável nesse ponto aí de falar, de bater o martelo. Mas isso refletiu na data de ontem, porque o mercado reagiu de forma negativa lá no mercado americano, chegou até cair quase 1%, depois voltou, subiu. A nossa bolsa não, a bolsa brasileira acabou fechando aí embaixo, o dólar para cima, e a curva de juros também teve sensibilidade aqui na curva de juros brasileira, que acabou aumentando ali principalmente o DI de 2027. Basicamente por essa notícia aí do Fed, porque se o Fed sinaliza que não vai ter um corte maior do que o mercado estava esperando, isso quer dizer ali que pode ter um pouco menos de atratividade na hora do investidor institucional trazer recurso aqui para essas economias emergentes como a do Brasil. E uma informação importante aí que você trouxe é principalmente essa parte de que o Serginho Grosman, o Samuel Rosa do Skank e os irmãos do Oasis são a mesma pessoa. Fica a informação aqui, ó. Você nunca viram eles no mesmo local? Nunca teve. Enquanto estão juntos, estão cantando. Então, é a questão. Próxima notícia, a gente tem aí a crise no setor do agronegócio, bem refletido pelas intensas queimadas que estão acontecendo no nosso país, além também das
das fracas chuvas que já deveriam estar caindo para começar o plantio, né, ocasionaram aí essa crise também nos preços dos papéis de fiagros, né? O que são fiagros, no final das contas? Um fiagro é um fundo de investimento da cadeia da agroindústria, ou seja, são esses fundos que se amparam aí nesse setor. E como há uma queda real nesse setor, esses fundos também vêm caindo, alguns chegando inclusive a uma perda do valor real de 35%. Não, exatamente. E assim, infelizmente, aqueles fiagros que têm bons portfólios acaba retraindo por conta de ativos um pouco mais voláteis. Isso é muito por conta ali devido ao pedido de recuperação judicial bilionário da AgroGalaxy, que é um das maiores players desse setor. No caso, a AgroGalaxy, ela faz ali, é uma varejista que tem a parte ali de insumos agrícolas e, no caso, gerou confiança no mercado. Porque imagina só, uma empresa como essa está passando por dificuldade financeira, acaba que seja em cadeia passando toda essa parte de desconfiança. Agora, o que isso tem... Agora, o que isso tem prejudicado? É por conta de emissões dos certificados recebíveis do agronegócio, que é os famosos CRAs. Porque se tem incertezas, obviamente as emissões vão ser mais... não vai ser tão plural, assim, vamos dizer, né? Pegar empresas mais endividadas, que tem recuperação judicial, vai ser mais para aquelas empresas que têm balanço mais sólido. Então, isso acaba que prejudica um pouco o setor. Agora, as causas também são múltiplas, não é só por conta da questão da recuperação judicial da AgroGalaxy, mas também incluindo queda dos preços das commodities, como também alta dos juros e aumento dos fertilizantes e questões climáticas que têm impactado os negócios das companhias. Agora, o que eu queria trazer como questões mesmo de tese de estudo? Provavelmente esses fundos que estão caindo bastante é por conta que eles têm uma pegada mais high yield. O que seria isso? Seria fundos buscando maior rendimento. Então, quanto maior o rendimento, também se tem o maior risco. Então, é sempre importante a gente identificar no portfólio desses fundos aqueles que são mais high yield e colocar aqueles que são high grade, que no caso seria aqueles portfólios que são mais voltados à qualidade. Então, por exemplo, se você agora entrando no RI mesmo desses ativos, dessas empresas, entrando lá no Fiagro e pegando a parte de composição da carteira, se tiver ali CDI mais 8, CDI mais 9, tô colocando um exemplo assim muito, muito fora da realidade mesmo, mas é de fato, se você vê um IPCA mais 8, IPCA mais 9, por exemplo, então isso aqui é só uma troca de indexadores, isso já é um fundo high yield. Por quê? Uma empresa que tem um balanço sólido, dificilmente ela vai trabalhar com uma operação de um custo financeiro como esse, né? Porque Sim. a empresa está operando, está tendo ali a parte dos juros, porque também está incluído, claro, as margens, mas também a margem de risco. Então, é sempre importante buscar os fundos high grade, porque a parte ali dos fiagros, os agropecuários já trabalham alavancados, né? Que é natural do setor também. Então, se tiver um balanço bem vulnerável, quer dizer que você tem risco ali de inadimplência e de default, que no caso seria o não pagamento aos seus credores. Então, é só uma observação mesmo do que o setor tem caído bastante, então fica só essa sinalização mesmo de escolher bons fundos, principalmente high grade de boas gestores, tá? Pega essa parte também de governança aí. E como que você vai escolher bons fundos? Com consultores de investimentos, né? Esse é o trabalho do Emanuel, o trabalho de todo mundo que vem aqui. E o consultor de investimento ele vem com a base de um estudo onde um analista, igual o Douglas, passa o dia inteiro ali, fora o período que não trabalha, né? Analisando o mercado, entendendo ali qual que é a melhor estratégia para alocar os seus recursos. Então, tem a melhor forma, se você já tem um capital acima de 300 mil investidos, é justamente com a gente. Se você não tem esse capital ainda, aí vale a pena entrar como aluno dentro da UVP Escola, e aí você consegue entrar dentro do processo até chegar com esse patrimônio investido. E um ponto importante é que quando você vai olhar, por exemplo, vamos supor, às vezes você estava lá com esse fundo imobiliário, você nem sabia que ele era um fiagro, e você vai olhar ali, pô, é um fiagro, nossa, caiu muito aqui a cota, vou vender, porque eu não gosto de ver ali a minha carteira em vermelho. Não faça isso, vai uma análise primeiro, porque às vezes esse fundo que pode estar caindo, ele pode estar contaminado pelo sistema de fundos imobiliários ali como um todo. Então não quer dizer que aquele fundo em si ele seja problemático, pode ser só mesmo essa euforia, tanto ali, negativa, né, como positiva no mercado, provoca essas grandes volatilidades, tanto para cima como para baixo, mas não quer dizer que às vezes aquele fundo que você tem ali, ele seja realmente um fundo maléfico para sua carteira. Isso aí. Então mantenha a mão de alface. E agora, outra notícia nacional do Brasil que nós temos aqui é a respeito dessa possível nova taxação a multinacionais. Como que funciona, né? De acordo com a OCDE,
existe um tratado onde multinacionais podem ser taxadas dentro desses países em desenvolvimento, né? Com um lucro líquido acima de 750 milhões de euros, você pode, com faturamento acima de 750 milhões de euros, você pode ali taxar acima de 15% do lucro líquido de uma multinacional. E o Brasil ainda não faz essa taxação nesses moldes e tem essa possibilidade de implementação. Isso geraria, de acordo com economistas, de 16 a 18,8 bilhões de reais arrecadados todos os anos. Se isso vai para frente ou não, a gente vai acompanhando aqui dentro do Suco Matinal. É uma proposta um pouco ousada, né? E seria excelente para o governo, né? Porque imagina você ter um upgrade nas suas receitas que você nem estava esperando, de 16 até 18, vamos arredondar aí para 19 bilhões, daria aí um fôlego extra aí de forma recorrente, né? Não seria aquela receita só de curto prazo, então seria uma receita aí recorrente ano após ano. Só qual que é o problema de você fazer essa implementação? Porque quando você tem essas multinacionais que vêm para montar suas plantas fabris aqui dentro do ambiente nacional, elas já têm ali um incentivo. Por exemplo, a gente pode pegar algumas zonas aí que tem incentivos, que é a Zona Franca de Manaus e entre outras espalhadas aí pelo Brasil, você já tem ali uma redução da carga tributária. Geralmente a carga tributária está ali por volta de 34%, mas com esses incentivos chega até a um valor menor do que esses 15% que seria aí através desse imposto que tem ali um acordo, né, global entre a OCDE e dos países que são membros que fazem aí essa questão de fazer essa cobrança de até 15% sobre o lucro ali dessas instituições. Qual que é o problema disso? Um ponto, você pode aumentar aí a sua receita para ambiente nacional, a União vai ficar muito feliz, só que do outro lado as empresas vão falar, pô, mas eu já tenho aqui esse benefício, eu já estou pagando menos do que esses 15%, por que eu iria ficar aqui e ser mais tributado do que eu já estou? Talvez para a companhia não pode ter muito incentivo. A gente pode ver na nossa história recente que foi o que aconteceu com a Ford. É claro, da Ford não foi só questão de tributação, teve outras questões ali também comerciais, que ela prezou ali pela questão de veículos leves sair do Brasil. Então a gente pode também ter essa saída. Ou então empresas que estavam pensando em fazer investimentos mais robustos no ambiente nacional pode desistir de fazer aqui e ir para outros países onde essa tarifa é mais atrativa. Então é algo que a gente tem que analisar com calma. Só que isso já está na pauta do governo, então talvez esse imposto complementar mínimo aí doméstico qualificado, que é o QMDT, pode ser aí realmente colocado em prática e que pode fomentar aí positivamente essa questão de aumento aí de receita. Só que vai trazer inseguranças jurídicas, então é um ponto de atenção. É um ponto de atenção para as empresas multinacionais e também um ponto de atenção para empresas brasileiras que têm operação lá fora, porque também pode reduzir a carga tributária desse 15% que ela paga lá fora. Porque como que acontece? Se essas empresas elas não paguem esse 15% aqui, ela vai pagar no país de origem, que é o caso que acontece com multinacionais francesas, alemãs, que pode estar pagando esse imposto já direto lá na Alemanha ou na França. É isso aí. E agora vamos para a leitura dos comentários do vídeo anterior, de segunda-feira. A gente teve aqui o @ChuckFrankVoart1999 que disse: ué, mas não tinha aumentado o preço da conta de luz? Então, essa notícia que a gente trouxe ontem foi justamente o fato de que se tornou bandeira grau 2. Qual bandeira vermelha grau 2? Tem as cores de bandeira, verde, amarela, vermelha. Todas elas vão subindo ali uma alíquota maior por quilowatts-hora. Já na bandeira número vermelha, quando teve uma crise hídrica muito grande, ele foi 2021, né? O governo criou o bandeira vermelha grau 2, que quase dobrava o de 4,4 para 7,8 reais cada 100 kWh. Então, além da bandeira vermelha, como não tinha uma coloração maior, já foi para a bandeira vermelha grau 2. No mês passado, o governo anunciou, a ANEEL anunciou que o preço da conta de luz iria ali para a bandeira vermelha grau 2, só que reduziram para a bandeira vermelha grau 1, que já foi um aumento. E agora em outubro, de acordo com a ANEEL, será a bandeira vermelha grau 2, então é o segundo aumento. Já houve um aumento mês passado, vai ter um novo aumento esse mês. E o Smart Ghost falou: abraço galera da AUVP Capital. Sou aluno e curti bastante o curso. E bom, manda um salve para Curitiba. Então, cara, infelizmente eu não posso mandar esse salve por questões legais, mas o Douglas vai mandar esse salve aí para Curitiba. Você pode mandar, por favor? Salve aí, valeu galera por estar assistindo a gente, feliz. E se você é de Curitiba e gosta do Atlético Paranaense, eu também gosto do clube, então se um dia eu for aí, vamos para um jogo aí assistir nós dois. Viu? Outra parte da cidade de Curitiba ali. Ofendeu todo mundo. Entendeu o finalzinho? Nós dois. Nós dois.
Aí fica aí a questão. Passamos aí para Alex Lima, YY1WI. Mas que falta de respeito. Eu todo dia almoço no estágio, assisto o suco matinal. E hoje não pude porque vocês atrasaram. Brincadeiras à parte, obrigado pelo programa, minha fonte diária de informação sobre economia. Ok. O Leonardo Quarigas 9481 disse pauta na tela, realmente, pauta na tela agora. E também tem o Chuck Frank Boart que disse, de novo, ele é bom de comentário, que disse que para quem quiser ficar mais a par do conflito do Oriente Médio, que a gente falou ontem, procure o canal, entre aspas, Hoje no Mundo Militar. É um canal focado em conflitos geopolíticos ao redor do globo, com fontes confiáveis e uma narrativa impecável. A gente não indica nenhum outro canal a não ser o nosso, mas o Hoje no Mundo Militar realmente é um canal muito bom. Eu mesmo assisto desde 2019 ali, eu assisto. Tem Muito bom mesmo. Antes de ter o Hoje no Mundo Militar, inclusive, tinha um outro canal desse mesmo cara, que é impecável esse canal, que era Hoje na Segunda Guerra Mundial, uma coisa assim. Cara, sensacional, assim, sensacional. O cara é especialista no conflito, ele é historiador, cara, canal sensacional mesmo. Então, quem quer saber aprofundado o que a gente falou ontem sobre o conflito no Oriente Médio, procure aí Hoje no Mundo Militar, Oriente Médio, parará, que você vai encontrar isso. Bons vídeos. Sim. Boa recomendação. Chuck. E nem é só sobre conflito, né? Sobre também as políticas bélicas de vários países, Sim, né? sim. O que a China, a Rússia Irã, tem feito. Até o próprio Estados Unidos, assim, Cazaquistão. questão de política mesmo. Questão de geopolítica é importante. Então é um canal bem interessante mesmo. Você também assiste? Eu assistia quando era legal, mais né? novo também. É bom. Ele é muito bom Mas- mesmo, o canal. Completo. E o outro de guerra lá, que eu não lembro o nome, ele era... É o que era ele é de história. Isso, que ele retrata não somente da Segunda e Ah, outros olha que conflitos. legal, olha que legal. Lembrei aqui. Esse canal, ele só tem voz e imagens. Sim. E aí todo mundo sempre quis saber, pelo menos eu sempre quis saber quem que era o cara por trás disso. Porque ele só falava, hoje, no mundo militar, ele só narrava. Até o momento que ele postou um dia sobre ele, a história dele. E aí ele ele mora em Portugal, salvo engano. Ele tem um historiador e tudo mais. E aí tem ele, normal, assim, um senhor de idade, normal, a mulher dele. Ele tem uma filha totalmente gótica. É muito, muito assim, não parecido com ele. Eu falei, caramba, que eu não esperava essa família. É uma família diferente. Diferente, cara. Eu sei porque teve um vídeo, porque eu acompanhava ele há uns 2 anos e ninguém sabia quem que era o cara que fazia esses vídeos, historiador e tudo mais. Achei ele interessante. Fica aí, curiosidade aí, porque aqui é fofoca também. Fofoca. Bom, não, a minha... O seu é mais longo, né? Eu vou com 2 curtos aqui, então, Douglas, pra deixar um superávit aí pra você. É uns 15 minutinhos que eu saio e faço uma reunião ali rápido. Eu tenho que atender um cliente, será que dá tempo? Brincadeiras à parte. O Alex Rodrigues, essa é a consultoria de investimento que mais trabalha no Brasil. Toma! Galera espetacular, realmente, Chama. a gente trabalha mesmo. Chega aqui 5 e só vai embora às 11 horas da noite. Quando vai? Tem dia que quando mora vai. Douglas e o Zé já dormiram aqui várias vezes. né? Várias Ali, vezes. ó. Junto e abraçado e de conchinha. O próximo é do Rafael Laurentino. Ele colocou aqui a referência do último vídeo, no minuto 24, segundo 26. Deixo aqui uma observação que no vídeo passado dei umas boas sugestões de melhoria para as escritas, mas meus comentários insistem em sumir. Que isso, Rafael? Tá aqui. Não some não, a gente que tira. Sumindo. Tá sumindo não. Aqui é padrão. A gente que tira mesmo. Brincadeira, Rafael. Bom, Douglas, Você é o cara, eu você é o prometi, tá cumprido. Manda Vamos ver. lá. Então, Meia hora, vai. meu comentário... Parece os nomes dos login dos jogadores de Counter-Strike lá. É o Sidney Codomal. Oh, Então, a Sidney. bom, a pergunta dele é um pouco grande, então eu peguei as partes mais importantes. Que ele queria analisar ali o setor de energia, né? Ele até colocou o nome de algumas empresas, então vou mencionar aqui como a Taesa, Engie, Semig e Energisa. E ele perguntou que essas empresas têm um endividamento um pouco mais alto, que é maior do que 2 vezes, provavelmente que ele está falando dívida líquida sobre EBITDA, que é um indicador de endividamento que a gente utiliza. E ele também fala que as empresas têm lucro nos últimos 5 anos e aparece ser bons negócios, mas alguns têm empresa valor patrimonial bem alto, ou PL também um pouco alto. Então ele pergunta qual que é a visão de uma empresa que pode gerar mais resultados no longo prazo. Bom, eu gostaria de entrar mais na parte do balanço das empresas, porque aqui a gente consegue entender também o modelo de negócio e o balanço.
Por quê? Essas empresas que ele tinha mencionado, a Taesa ela é de transmissora, a Engie é geradora, a CEMIG e a Energisa é distribuidora. Então, se eu fosse analisar de uma forma mais simples, eu já iria separar as distribuidoras por um caminho, porque na nossa avaliação a distribuidora tem um risco um pouco maior, porque trabalha com o público final. Então, isso acaba que tiver elevação dos juros, tiver elevação da inflação, isso tende a dificultar ali o orçamento doméstico das famílias. Então, isso pode ter um risco de inadimplência. Então, separei a parte de distribuição. Entre transmissão e geração, a transmissão ainda ela é um intermediador entre quem gera e quem vai distribuir. Então, ela fica na parte de disponibilidade das redes. Só que, no caso, a Taesa, eu até fiz algumas publicações nas minhas redes sociais sobre ela e também já até fiz também vídeos sobre ela na UVP Analytics. Por que a UVP Analytics é muito importante? Porque além de você ter os indicadores fundamentalistas, eu também faço vídeo. Eu e o Matheus também fazemos vídeos das empresas. Então você já sai da UVP Analytics sabendo o modelo de negócio e também quais são os riscos da operação. Então, por exemplo, adiantando aqui a parte da Taesa, a Taesa tem um alto endividamento. Tudo bem que o problema da empresa não é ter dívidas, mas é a parte de pagamento da dívida, que aí eu faço sobre cronograma de amortização. Muito cronograma ali, muita parte de amortização da Taesa vai acontecer em 2026. Então, assim, não é a maior parte, mas uma parte do equivalente é em 2026. Então, a empresa tem que gerar muito caixa até lá. Então, ela já tem um endividamento que já ultrapassa 4 vezes o lucro operacional, ou seja, precisa de 4 anos do seu lucro operacional para pagar essa dívida. Então, isso é um dado um pouco mais preocupante. Além que 28,5% das receitas dela, que é a RAP, a Receita Anual Permitida, vai vencer em 2030. Então, imagina só se a empresa perde as concessões. Então, isso pode ser um problema gerencial para a Taesa. Então, observando aqui as empresas que você mencionou e considerando que isso aqui não é uma recomendação, é só uma recomendação de estudo mesmo, de tese, eu iria para a Engie. Talvez seria o balanço mais sólido, porque a Engie tem só de margem líquida, a Engie tem quase 40%. Então, aqui já vê o quanto ela tem de margem ali líquida que vai para o acionista. E ela é uma empresa que trabalha com geração muito voltada ali a novas fontes renováveis, né, que aí eu falo hídrica, eólica também, e ela tem parcerias estratégicas, por exemplo, com a WEG. Então, ela basicamente fornece equipamentos para a WEG ali em questão de energia também, que a WEG tem um pezinho também na geração de energia. Então, o que acontece? A Engie parece olhar mais para o futuro, ter um endividamento um pouco mais controlado e ela consegue também ter outras linhas de negócio, como transmissão, e também ela tem uma pequena parte ali em prestação de serviço também, que entra essa parte aí de parceria estratégica. Então, assim, observando só isso, outra coisa também que é importante, a gente analisar a parte de governança. A Engie é uma das poucas empresas que está no novo mercado. Então, isso aqui é uma parte importante, porque é o maior índice de governança que tem hoje na Bolsa, então, de certa forma, é uma segurança para o minoritário. Então, seria só essas observações. No caso, a CEMIG e a Energisa, a CEMIG é uma empresa estatal, então tem aquele problema mesmo de federalização ali, que no caso foram umas pautas importantes recentes agora que aconteceu no início desse ano. Então, é algo que preocupa. E a Energisa tem uma margem um pouco mais baixa, porque é natural desse setor de distribuição. Então, seria só essa parte que eu queria trazer. Não preocupa tanto na parte da dívida, se for maior do que 2 vezes, porque essas empresas têm receitas recorrentes. Preocupa mesmo com o pagamento dessas dívidas, cronograma de pagamento e amortização, e também como estão as concessões, porque de certa forma isso pode impactar essas empresas e também a sua carteira de investimento. Em resumo é isso. Todo dia a gente traz um conhecimento diferente, uma coisa específica além das notícias, para que você que não é aluno da UVP Escola ainda, que ainda tem o coração duro e peludo e não entrou, ainda não conseguiu, aprender pelo menos uma coisa todos os dias. Então, hoje a gente falou da federalização, né? O que é uma federalização? E hoje eu mesmo vou explicar, mais fácil. Federalização é o seguinte, é uma empresa de Minas Gerais tem uma dívida com a União, ou seja, Minas Gerais, Estado, União, ou a República, né? A gente está falando do órgão federativo. Minas Gerais deve à União, Minas Gerais pode vender uma empresa estatal de Minas Gerais, como a CEMIG, a Copasa, né? Qual outra que tem lá? Estatal. Aberta em bolsa só essas duas. duas. Então, essas duas sempre grandes. coloca esses exemplos. Isso, mesmo. que são as maiores ali, que são abertas em bolsa, pode vender para a União começar a ser a controladora e acionista dessas empresas, sanando parte da dívida e dos juros aí dessa transação entre Estado e União. E realmente, existem transações entre Estado, União, municípios, entes federativos, eles vão emprestando dinheiro e investindo um no outro dessa forma. Então, a próxima notícia é uma notícia internacional, que deveria estar lá no início,
Poderia falar que eu errei, que eu esqueci? Poderia, mas a gente nunca erra nesse programa. Então, jamais. E basicamente a gente está falando aqui, ao contrário do Jeremy Powell, né, da primeira notícia, que afirma que a economia norte-americana está boa, está saudável e por isso vai continuar a queda de taxa de juros, apesar de uma redução. Por outro lado, os dois presidenciáveis aos Estados Unidos, tanto a Kamala Harris, democrata, quanto o republicano Donald Trump, afirmam que a economia está muito ruim e vem formas aí de resolver esses problemas. Pelo lado da Kamala Harris ali, ela disse, né, que um dos mecanismos para controlar então essa alta da inflação e esse aumento abusivo de preços é justamente planejando aí um imposto maior sobre grandes corporações. De 21% subir ali para 28%. Que é muito bom, né? Porque grandes corporações é um ser inanimado sem sentimento. Você pode ofender. É o sistema, as grandes corporações. Só que aí eu já deixo minha opinião mesmo aqui, porque ninguém me paga para isso, então posso falar minha opinião, que é o seguinte, quando você aumenta o dinheiro de grandes corporações, o que são grandes corporações? São empresas que produzem as coisas básicas, os bens e serviços como um todo. Então, se você aumenta grandes corporações, você deixa a população feliz, porque é uma narrativa que parece que está ferindo o grande, só que o grande joga o preço para tudo que as pessoas consomem, você tem um aumento de inflação. Olha que bela ideia. É uma proposta popular e boa no curto prazo, mas que no longo prazo vai mudar toda a estrutura de custo das empresas e vai repassar, porque se elas já são grandes corporações, quer dizer que ela tem uma parcela muito grande do mercado. Tem um market share então alto. Não adianta, quem vai ficar com maior dificuldade, na verdade isso é um tema até polêmico agora, em questão de imposto. Muitas empresas, até pessoas que têm muito dinheiro, eu já li sobre isso, eles são a favor também de aumentar impostos, porque as pessoas as empresas que são mais pequenas são mais sensíveis ao aumento de impostos. Sim. Então imagina só, se você aumenta o imposto nas empresas, essas grandes corporações, a gente pode falar, por exemplo, vamos imaginar que aumenta isso na PepsiCo, que é uma das maiores empresas de consumo global. Para eles vai ser tranquilo, porque eles já têm a parcela maior de market share. Agora para o pequeno, imagina. Porque de certa forma se aumenta... É uma forma de eliminar a concorrência menor ali, né, Douglas? Exatamente, e ela até utiliza ali que ela vai conceder ali, vai aumentar, né, e vai compensar tendo isenções fiscais em setores estratégicos como inteligência artificial e biomanufatura. Então, quer dizer, talvez assim... são setores que vão pegar essa isenção, mas será que realmente são estratégicos para reduzir mesmo esses preços, né? A gente realmente tem que analisar sobre isso. Agora, o que chama a atenção é a visão de mercado ou a visão econômica dos dois candidatos, né? Porque a Kamala Harris pretende mesmo fazer essas modificações no preço com base ali em isenções ou aumento dos impostos, e já o Donald Trump, ele acredita mais ali na parte de produção de bens e serviços, porque ele também propõe ali corte de impostos para empresas para manter a produção forte nos Estados Unidos e além de reduzir tarifas sobre energia e impor tarifa de importação para proteger a indústria americana. Isso aqui já é padrão Trump, né? Que não é a primeira vez que ele faz isso, porque sempre, até em 2016 mesmo, ela sempre foi contra o crescimento dos produtos chineses na economia americana, mas aqui já traz uma visão um pouco mais de mercado, de economia, de alguém que já esteve como um grande executivo de empresas, né? Porque se você aumenta a produção de bens e serviços, quer dizer que você tem maior oferta jogada no mercado. Então, a ideia é que maior oferta e a demanda continua constante, você tem ali a redução dos preços dos bens e serviços. Além disso, a matéria traz uma reflexão aqui, embora que a inflação tenha diminuído desde o pico em 2022, os preços ainda continuam a pesar no orçamento das famílias americanas, principalmente para as populações ali mais vulneráveis. Então, vamos ver o que vai acontecer mesmo em relação a essas políticas, né? Mas o interessante é a visão diferente dos dois presidenciáveis, né? Então é bem interessante essa dinâmica aí. Agora vamos para as notícias não tão irrelevantes do programa, né? A primeira que é Vamos 3 então, e Simpar sobe aí o preço das ações com a proposta de possível cisão da parte de concessionárias. Como assim? A Simpar é a controladora da Vamos
E a Vamos ali junto com a Simpar tem essa parte do cuidado de concessionárias, né? E a proposta é justamente fazer uma cisão, tirar isso e colocar em uma outra empresa que vai ser fundida ao grupo, chamada Automob. Não, exatamente. Isso aqui acontece, por exemplo, porque todo modelo de negócio ali de locação, você também tem uma parcela de receita de venda de seminovos. Então, no caso, a Simpar quer fazer essa mudança ali e ter duas empresas, né? A Vamos vai continuar mesmo com locação, mas a Automóvel vai trabalhar mesmo com essa parte aqui de venda dos seus veículos, né? Isso aqui é bem interessante porque eu trouxe aqui uma reflexão, porque muitos negócios dependem dos outros. Então, assim, pode ser positivo do ponto de vista estratégico, tanto que até casas de análise bem famosas do mercado têm observado isso como algo bem interessante e também positivo em questão de governança, mas pode perder sinergias ali na parte de operação. Porque, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma padaria. Vamos voltar nos exemplos da padaria que o Edson sempre gosta. Vamos imaginar, por exemplo, o pão, ele tem uma maior rotatividade. Então é natural que o pão ele tenha uma margem menor, porque você precisa vender mais pães ali para você fechar ali suas metas. Mas às vezes alguém pode ir lá, o cliente pode ir lá comprar o pão e levar um bolo que tem uma margem maior. Então assim, é positivo do ponto de vista estratégico. É claro que agora os executivos da Simpar, no caso da Vamos da Automóvel, vai estar mais vinculado no setor, porque no caso a Automóvel vai virar uma empresa mesmo de bolsa, então vai ser uma das maiores, vai ser a maior concessionária no nosso país, com um faturamento de 9,5 bilhões. Então, assim, é interessante porque agora vai ter realmente ali pessoas mesmo trabalhando diretamente, fortemente, né, só em um modelo de negócio, mas pode perder ali sinergias que eu estava falando, porque às vezes você pode ter ali a parte de locação, mas também até que ponto a parte de locação ajudava na venda também de seminovos, né? Então seria só essa observação que a gente traz essa notícia e a gente vai trazer mais notícias sobre o que vai acontecer nos próximos meses, porque é interessante que o mercado tem sinalizado muitas coisas, muitas mudanças, né? Por exemplo, fusões e aquisições também. A gente teve a fusão da Enalta junto com a 3R Petróleo, que criou a Brave 3, né? Então a gente vê esses movimentos como positivo na nossa bolsa de valores. Maravilha. A última notícia não tão relevante é sobre o dinheiro esquecido, é isso mesmo. Depois dessa proposta do nosso querido deputado do PT ali, aquele vagabundo, vou deixar isso bem claro, que determinou que qualquer dinheiro que estiver esquecido, ou seja, que tiver pouca movimentação em uma instituição financeira até o dia 16 de outubro, ou seja, daqui 20 dias, né? 20 dias não, já é menos que isso, a notícia tá desatualizada. Até o dia 16 de outubro. Quem fez a notícia não sabe contar. Vai dar o quê? 19 dias? Dá 16 dias. 16 dias, outubro, pô. Cara, é do G1. Ninguém me paga, eu posso falar o que eu quero. Vamos lá. Então, depois dessa proposta aí, totalmente excelente aí pro Brasil, né? Uma proposta de pegar o dinheiro das pessoas que conquistaram, lutaram e trabalharam por esse dinheiro ficou parado na conta das pessoas. Agora, né, esse dinheiro, caso não seja movimentado e transferido até o dia 16 de outubro, virá para o Tesouro Nacional para ser utilizado como orçamento primário da União. Isso mesmo. Só para vocês entenderem, a gente tem o Pix, a gente tem um sistema que tem o Open Banking. O banco, o STF abriu as contas bancárias das pessoas para ver todo o nosso dinheiro. Ou seja, se eu tenho um valor parado em um banco esquecido, e o governo quer movimentar aquilo e movimentar a economia, pega esse dinheiro e faz um Pix para uma outra conta minha que já tem movimento. O dinheiro é meu. Acabou. E resolvido. Mas o que o governo preferiu fazer? Já foi aprovado no Senado, tá tudo bem, teve a sanção do nosso querido presidente Lula. Esse dinheiro agora vai diretamente para a conta do governo. É isso mesmo. É um roubo limpo, é um furto legalizado, é uma vagabundagem. É dinheiro direto pro Tesouro Nacional, né? Nossa, mas isso aqui é uma utilidade pública. Por quê? Eu quero que você entre lá no sistema de valores a receber do Banco Central e pesquisa. E passe isso para toda a sua família. Porque se a gente conseguir que todo mundo ali que tenha um percentual, mesmo que seja R$10, tenha mais, é claro, tem um percentual menor ali, quase 1%, que tem pouco mais que R$1.000 ali parado nessas contas. Caso você tenha ali um valor, você consegue, através dessa pesquisa, você consegue ali solicitar uma transferência via Pix. Aí você tem que cadastrar a sua chave Pix ali e esse recurso vai ser transferido. Se o valor for um pouco maior do que R$100, aí você vai precisar de um fator duplo.
Aí vai dar um pouquinho mais de burocracia, mas eu acredito que vale essa tentativa da gente tentar frear essa descarada do governo aí de querer ter uma arrecadação ou como se fosse um imposto através de um recurso que não é dele. Ele está literalmente roubando na cara dura, porque se até dia 16 você não pegar esse recurso, ele vai ser publicado ali no edital, onde vai constar todas as contas e os valores que tinham ali na conta, que vai ser direto para o Tesouro Nacional. Depois que é publicado no edital, você ainda tem até 30 dias para recorrer desse recurso. Aí você tem que meio que fazer como se fosse um processo. Não é um processo ainda porque você não precisa de um advogado entrar ali com uma petição. Depois desses 30 dias, se você realmente não fizer nada e esquecer ou não conseguir, aí só você tem até 6 meses para conseguir através de um processo, aí, através de um advogado, aí vai ser muito mais burocrático, aí já vai ter um custo ali no meio jurídico para reaver esse recurso. Mas fica aí essa dica, e se você conhece alguém que possa ter recurso, um avô, um tio que não é muito ligado ali com o mercado, que tem conta ali, fica essa dica de olhar ali, porque se você tem um recurso, você vai acabar trazendo esse recurso para você e você vai estar também onerando o governo ali, porque nesse caso aí precisa de onerar o governo, porque esse dinheiro não é dele, esse dinheiro é nosso e ele não tem nada que está metendo a mão nesse recurso, que é um recurso exclusivamente seu, é um recurso que está ali parado, ele tem que ficar, se for 100, 200 anos, não importa, até fica ali para o seu herdeiro, que o seu herdeiro também consegue fazer ali, acessar esse recurso. Vai dar um pouco mais de dor de cabeça? Vai dar, mas é um recurso que tem que ser seu, passa por herança ali, se for o caso, mas que o governo não tem que de maneira alguma pegar. Exatamente. Sim. Vamos nem trocar nesse assunto mais. Cara, Horrível. Mas vamos lá, tem que... vamos agora para finalizar um programa de 41 minutos, recado final com energia lá em cima, porque esse é um programa de felicidade e alegria também. Recado Bom, final. o meu recado final vai para essa câmera, vai ser de economia e também de curiosidade da Escócia. Porque a Escócia ela tem uma curiosidade interessante, que foi onde foi feito ali o golfe, né? O berço do golfe, que foi modernizado e foi formalizado no século XV e é muito famoso ali no golfe do... Aqui quem é os fãs aqui é a ST Anders, que é um dos maiores e antigos ícones do mundo, que no caso seria o campo de golfe de lá. Mas aqui, no caso, a curiosidade não é sobre isso, mas é sobre a prática ali, porque em 1957, o rei da época, o nosso querido Jaime II, ele proibiu a parte do golfe ali, de você estar se dedicando a esse esporte, porque ele acreditava que estava distraindo os homens de seus deveres de treinamento para a guerra. Então imagina só, um rei achava que um esporte poderia estar de alguma forma prejudicando ali Mas, as e o nome famílias. dele era Jaime? É rei Aí. Jaime II. Não era rei, pô. Nunca vi um rei com o nome de Jaime. O Jaiminho. Como a gente fala, a gente gosta do liberalismo econômico, sobre essa parte mesmo de uma economia mais moderna. Também um escocês muito falado, muito conhecido também é o Adam Smith. Então Gente ele boa. também, eu sugiro mesmo, assim, ler a obra dele, Riqueza das Nações, é meio pesado, meio densa, é muito grande. Então, mas assim, seria ali ver as ideias sobre o mercado dele, porque ele é o pai do liberalismo econômico. Então, a gente quer trazer essa mensagem mesmo de desenvolvimento econômico através dessas ideias liberais, porque, de certa forma, são as liberdades econômicas que trouxe o maior crescimento ali para as famílias, maior riqueza. Então, por exemplo, quando a gente fala, pô, o nosso mundo está melhor agora ou antes? Claro que está melhor agora. Se a gente pega a estrutura ali de pobreza, né, vem diminuindo a cada tempo. Então, isso muito tem a ver também com as ideias liberais, muito vista ali pelo Adam Smith, como também por outros liberais aí, econômicos que ao longo do tempo passou bastante aí no nosso mundo aí. Como Adam John Smith Locke, foi enfim, outros. o grande pai ali do liberalismo. E o liberalismo é o que a gente acredita, no final das contas. A gente tem um viés muito claro, todo mundo tem um viés. Quando você dá uma notícia, o tom da sua voz é um viés. A gente, diferente das outras pessoas, a gente deixa bem claro no que a gente acredita e o nosso viés. A gente tem a nossa própria empresa, a nossa própria marca, a gente não é pago por ninguém, a gente pode falar o que a gente quiser. Depende, né? Porque Depende. tem coisas que o Xandão não gosta. E, frente a isso, o que a gente defende o tempo todo, que é esse liberalismo ao qual o Douglas diz, é justamente isso. É a liberdade de trabalho, é a forma de você não ter o governo em cima de você atrapalhando a sua vida. A gente quer que o governo não exista, igual um ANCAP? Não, o governo ele precisa tomar conta da segurança e de alguns pontos específicos da nossa vida. Só que hoje a gente tem muito mais um governo extremamente inchado, né? Isso aí é óbvio,
E então é muito mais sobre tirar o governo de cima da gente o quanto mais a gente conseguir. E é isso que a gente luta, é isso que a gente acredita e para isso que a gente vai para cima. E essa última notícia, infelizmente, é uma notícia muito triste pra gente, que é um confisco a mais do que o que o governo já faz através dos nossos impostos, né? Em cima do nosso dinheiro. Então, é uma bosta, é uma merda, mas a gente vai continuar indo, trabalhando, fazendo o nosso aqui e também tentando jogar essa voz aí, jogar essa comunicação para mais pessoas. Espero que vocês aí consigam fazer o mesmo também, porque quanto mais pessoas pensando parecido, a gente consegue menos o governo tirando coisas da gente da mesma forma como está tirando agora. E indo pro orçamento primário, né? Então, pô, que coisa boa. Vai conseguir contratar mais uns 5, 6 assessores ali, uma coisinha, pagar um vale paletó, fazer uma viagem para Angra, pagar uma ofensa aqui que eu não posso falar, nesse ponto, que eu acho que não é legal. É isso, só coisa boa. Só Então é isso, maravilhas. clima lá em cima. Eu joguei o clima lá para baixo. Pô, quebrei a tradição. Tô nem aí.